En 5, 4, 3, 2, 1. Desde Brasil, ahora comienza Circuito Brasil con Marcelo Resch. Olá, bem-vindos ao Circuito Brasil 2024. O primeiro programa desse ano, nós vamos conversar sobre o futuro da guerra. O Circuito Brasil é uma parceria da TX Plus do Chile com o InfoHel do Brasil. E ganha também aí toda uma questão especial porque 2024 o InfoHel completa 20 anos de vida. E hoje eu vou conversar com um dos melhores geopolíticos do Brasil. Nós vamos falar sobre o futuro da guerra. Em 3 minutinhos a gente volta. Não saia daí. Voltamos então em definitivo hoje para conversar com o Paulo Filho. Como eu falei na introdução, o Paulo é um dos melhores geopolíticos, analistas geopolíticos do Brasil. É oficial da reserva do Exército Brasileiro, é graduado em Ciências Militares pela Academia Militar das Agulhas Negras, tem mestrado em Operações Militares, em Ciências Militares e pela Universidade Nacional de Pequim, na China, também como mestre em Estudos de Defesa e Estratégia. E também, Paulo, uma pós-graduação aí em análise de cenários políticos, resolução de conflitos e negociações de paz. Ou seja, tudo dentro daquilo que a gente vai conversar no dia de hoje. E o tema principal, Paulo, eu anunciei, é sobre o futuro da guerra. Queria que você falasse de maneira bem objetiva qual o futuro da guerra. Bem-vindo e obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço, Marcelo. Em primeiro lugar, os meus cumprimentos aí pelos 20 anos do InfoHel, né? É um prazer estar aqui com você, com todos que nos assistem e nos ouvem. O futuro da guerra, Marcelo, a guerra é a ferramenta que os Estados possuem, né? A última ferramenta que os Estados possuem para tentar coagir um outro Estado, ou às vezes um agente não estatal, a se dobrar à sua vontade. E como a gente aprendeu já há muitos anos com Clausewitz, o Estado vai usar sempre as melhores ferramentas, as ferramentas que ele dispuser para poder atingir os seus objetivos. Então, um exemplo bem claro da guerra da Ucrânia, nós vemos ao mesmo tempo técnicas, táticas e procedimentos da Primeira Guerra Mundial, trincheiras, campos de minas, intenso uso de artilharia, até instrumentos, sistemas e materiais de emprego militar avançadíssimos, como os drones, que têm encontrado uma ampla utilização nessa guerra, inclusive uma utilização muito moderna dos chamados drones navais. Pela primeira vez em um combate nós vemos uma ampla utilização de drones navais, e pela Rússia o emprego dos mísseis hipersônicos. Isso sem falar na guerra cibernética, sem falar na guerra travada a partir do espaço, da ampla utilização de satélites, então uma série de ferramentas. Então, qual é o futuro que a gente pode vislumbrar, né? Como que vai ser a guerra do futuro? Cada vez mais utilização de drones, a introdução da inteligência artificial, que inclusive vai colocar questões éticas muito sérias para serem discutidas, né, pela humanidade. Afinal de contas, uma inteligência artificial vai poder, por ela própria, sozinha, sem interferência humana, selecionar e engajar um alvo? É uma pergunta, né, que a gente faz. Como que o ser humano vai tratar dessas questões éticas num futuro muito próximo, né? Futuro que já está aí batendo às nossas portas, né? Então, da inteligência artificial, a computação quântica, que vai levar a um novo patamar também, os sistemas informatizados. Quando a computação quântica estiver disponível para muita gente, de uma maneira mais espraiada, não vai haver mais criptografia, porque a computação quântica vai quebrar essa criptografia numa rapidez muito grande. Então, o futuro tecnológico da guerra caminha nessa direção. Sistemas automatizados, inteligência artificial, computação quântica, utilização do espaço, né? Mas sempre, Marcelo, vão conviver também técnicas, táticas e procedimentos muito antigas, porque o ser humano vai utilizar, como sempre utilizou, todas as ferramentas que ele dispuser para poder alcançar os seus objetivos na guerra. Você diria então, Paulo, que mesmo com todo o avanço tecnológico, né, e armas que estão, inclusive, muitas, né, estão sendo testadas, né, nesses teatros de operações, como no caso da Ucrânia, por exemplo, isso não significa que
os exércitos vão abrir mão de ter tropas, ou seja, aquilo que a gente vê, né, nos filmes, que a gente lê nos livros de história, né, ou seja, os contingentes, o soldado ali no terreno, na batalha, isso não tende a desaparecer, mesmo com o avanço da tecnologia? Eu acho que não, Marcelo, porque afinal de contas quem ocupa o terreno, né, quem vai para as cidades é o ser humano. Então, por exemplo, a Ucrânia, né? A Ucrânia, por mais que ela receba meios, por mais que ela, vamos dizer que a Ucrânia conseguisse dispor das mais modernas sistemas de armas, né, que o Ocidente pudesse oferecer, para reconquistar o terreno que ela perdeu para a Rússia, o ser humano, o soldado vai ter que ir lá no terreno, senão não adianta nada. Ele pode destruir completamente o exército russo, tentar destruir completamente o exército russo, mas se ele não for lá conquistar o terreno, aquele terreno continuará sendo russo. Então a gente vê, inclusive, um movimento agora nos exércitos europeus pelo retorno do serviço militar obrigatório, pelo retorno de novas formas de mobilização, uma preocupação muito grande dos exércitos europeus com isso, né? Então, foi um aprendizado, Marcelo, nos últimos anos, né? Depois do fim da Guerra Fria, com o fim da história lá do Fukuyama, o Ocidente tinha vencido, né? Então, não haveria mais guerras. Inclusive, essa é a primeira frase de um livro escrito pelo general Rupert Smith, um livro que ficou muito influente, A Utilidade da Força, a Arte da Guerra no Mundo Moderno, um livro de 2005. A primeira frase do general Rupert Smith, esse general britânico, no livro era: já não há mais guerras. Então os exércitos europeus foram diminuindo os efetivos, diminuindo a quantidade de carro de combate, fechando fábricas de munição, né? E agora eles se dão conta muito rapidamente, e para seu espanto, que tudo isso está fazendo falta. Eu sempre comento, Marcelo, nas minhas aulas, nas minhas lives, né, que no dia 24 de fevereiro de 2002, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, o general Alphonse Mais, que é o comandante do exército alemão, foi para o LinkedIn e escreveu uma frase que me marcou muito. Ele falou o seguinte: depois de 41 anos de serviço em tempo de paz, eu não imaginava que iria liderar meu exército em tempo de guerra. E eu digo que, ele dizendo, né, que o exército alemão que eu tenho a honra de comandar está mais ou menos de mãos vazias, foi o termo que ele usou. Nós não temos as ferramentas necessárias para oferecer ao Estado alemão as ferramentas, né, para fazer face ao desafio. Então, aqui que o comandante do exército da Alemanha estava constatando e estava dizendo publicamente, né, que eles não tinham as ferramentas necessárias para fazer face ao desafio. Não tinham pessoal, não tinham material, não tinham munição suficiente para o que estava acontecendo. E nós estamos comprovando isso. A Europa prometeu 1 milhão de granadas de artilharia para a Ucrânia e conseguiu entregar um pouco mais de 300 mil. Está faltando. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, respondendo a sua pergunta: mesmo com a modernização da guerra, mesmo com armas modernas, nós ainda vamos conviver por muito tempo com técnicas e táticas e procedimentos tradicionais, pelo menos enquanto os estados existirem como tais e enquanto as guerras tiverem por objetivo a conquista de determinado terreno ou a recuperação de determinado terreno. Paulo, quem foi na contramão, né, desse cenário que a gente tem hoje, né, de exércitos esvaziados, com menos soldados, com menos capacidade operacional? Tem algum país que foi na contramão disso, ou seja, com o fim da Guerra Fria, continuou acreditando que era preciso investir e manter exércitos operacionais, preparados, ou todo mundo simplesmente achou que não ia acontecer mais nada e que não precisava mais disso? Os Estados Unidos mantiveram, né, sua capacidade, Marcelo, embora tenham reduzido também os efetivos, mas não foi uma redução muito marcante. Os Estados Unidos mantiveram suas capacidades e cresceram. Mas o melhor exemplo é a China, né? Não tem outro exemplo mais característico do que a China, especialmente a partir de 2013, quando o presidente Xi Jinping assume o poder. Em 2015, ele faz uma ampla reforma no exército chinês, né? Em 2013, quando o presidente Xi Jinping assumiu o governo, a China não tinha nenhum porta-aviões. Estava em processo de aquisição do primeiro. Hoje, o presidente Xi Jinping está no governo há 11 anos e a China já está caminhando para o seu terceiro porta-aviões. E um porta-aviões não é assim de uma hora para outra que se constrói, que está disponível, né?
Então a China está crescendo a sua marinha num ritmo extraordinário. A China tem um exército de 2 milhões de homens, reduziu, eram 2 milhões e 300 mil, mas continua sendo um exército incomparavelmente grande em relação aos exércitos ocidentais, né? A própria Rússia, embora tenha tido muitas dificuldades econômicas depois da implosão da União Soviética, né, levou muito tempo para se recuperar. A partir da segunda década do século XXI também volta a investir nas suas forças armadas, né? Todo esse esforço de guerra que nós estamos observando da Rússia nesse momento, isso não aconteceu de uma hora para outra, isso foi preparado ao longo dos anos, né? Então, essa falta de cuidado, né, com a manutenção de exércitos capazes de garantir a soberania, isso foi um fenômeno tipicamente europeu, né, da Europa Ocidental. Tipicamente da Europa Ocidental, e aí outros países na América Latina, né, foram pelo mesmo caminho. Mas acho que é isso. Paulo, nós entramos agora, né, em fevereiro, no segundo ano da guerra entre Rússia e Ucrânia. Temos uma guerra que começou praticamente em 7 de outubro do ano passado, que é entre Israel e o Hamas, né? Sempre faço questão de deixar claro isso, não é uma guerra de Israel com a Palestina, é uma guerra contra uma organização, né, terrorista. O que dá para observar desses dois conflitos, né, e como eles tendem a influenciar e impactar, né, numa nova ordem mundial, inclusive do ponto de vista assim, de se espalhar para outras regiões, porque a gente tem essas duas guerras e pelo que eu consegui levantar, nós temos aí em torno de mais ou menos uns 30 conflitos de baixa e média intensidade, se a gente contar no mundo inteiro, né? Então são mais ou menos uns 30 conflitos e mais essas duas guerras. O que nós estamos assistindo, né, Marcelo, e os analistas são mais ou menos unânimes em afirmar, é um momento de inflexão no sistema internacional, né? É a tentativa de substituição de uma ordem pós-Guerra Fria liderada pelos Estados Unidos, né, e a ascensão de novas potências que tentam desenhar um mundo que ele seja mais adequado aos seus interesses, notadamente a China, a Rússia, o próprio Irã, né, Coreia do Norte. E isso ficou muito caracterizado, Marcelo, numa conversa que quando o presidente Xi Jinping se reelegeu agora no terceiro mandato em 2023, a primeira viagem que ele fez foi à Rússia. E ele conversou com o presidente Putin e quando ele saía lá do palácio onde eles estavam reunidos, o presidente Putin levou o presidente Xi Jinping à porta, talvez você vá se lembrar disso, os nossos amigos e amigas que estão nos assistindo também talvez se lembrem. Na frente dos repórteres, o presidente Xi Jinping disse para o presidente Putin que o mundo estava assistindo a mudanças que não eram vistas há mais de 100 anos e que eles dois eram os responsáveis pela mudança. Ou seja, claramente ele relacionava a guerra da Ucrânia, que já estava em curso, com essas mudanças na ordem internacional. Então, a guerra da Ucrânia tem essa característica de uma Rússia revisionista de uma ordem internacional querendo retomar, pelo menos esse é o discurso, né, do presidente Putin, retomar uma grandeza do Império Russo, da antiga União Soviética, né, recuperar o que na narrativa, eu não estou concordando, estou falando sobre a narrativa, né, recuperar na narrativa russa uma Ucrânia que sempre deveria ter sido russa e nunca deveria ter deixado de ser russa, ou seja, um revisionismo de uma Ucrânia que se ocidentalizou, faz uma opção pela Europa Ocidental, faz uma opção clara pela democracia liberal. E os russos tentam reverter essa mudança. Então, isso em relação à guerra da Ucrânia. Em relação ao que está acontecendo na faixa de Gaza, é uma questão mais regional, Marcelo, né? É uma questão que o Hamas, vendo que a sua fortaleza vinha diminuindo, né, seu poder político, a sua influência vinha diminuindo com a aproximação que Israel vinha fazendo pelos acordos de Abraão com diversos países árabes, inclusive estava muito próximo de fechar, retomar, né, relações diplomáticas com a Arábia Saudita. O Hamas perpetrou aqueles ataques bárbaros lá no dia 7 de outubro, ataques terroristas 7 de outubro, justamente sabendo que haveria uma reação muito forte de Israel, prevendo uma reação muito forte de Israel,
e, evidentemente, uma guerra, né, entre o Hamas e Israel na faixa de Gaza inviabilizaria, como inviabilizou, o reatamento das relações entre Israel e Arábia Saudita, beneficiando também o Irã, que é outro inimigo figadal de Israel, mas adversário também da Arábia Saudita. Então, uma aproximação entre a Arábia Saudita e Israel seria muito ruim para o Irã. Então, o Hamas age como um proxy do Irã também nesse sentido, né? Então, eu caracterizo como repercussões em níveis diferentes, né? O nível da guerra da Ucrânia é um nível muito mais sistêmico mundial e o nível da guerra da faixa de Gaza um nível muito mais regional, embora o potencial de escalada na faixa de Gaza seja muito maior, seja muito mais fácil que a guerra escale na faixa de Gaza do que na Ucrânia. Porque na Ucrânia todos os lados estão tomando todos os cuidados possíveis para não haver escalada. Então a OTAN orienta a Ucrânia para não usar suas armas em território russo e a Rússia toma todo o cuidado para não atacar, não cair nenhuma granada no território da OTAN. Já na faixa de Gaza nós estamos vendo ataques, trocas de tiros entre Hezbollah e Israel no Líbano. Nós vemos a atuação surpreendente dos Houthis, né, com equipamentos, com mísseis balísticos que acertam navios em movimento, uma tecnologia que poucos achariam que os Houthis já teriam, né, uma tecnologia iraniana que está causando uma série de problemas para a navegação comercial mundial lá no Mar Vermelho, no Golfo de Aden. Então pode escalar para o Líbano, pode escalar para o Iêmen, pode escalar para o Iraque e para a Síria com a ação das milícias Houthis, né? Pode escalar para o Egito se houver um problema na fronteira. Então é muito mais fácil a escalada. Mas eu considero que tem aí uma questão menos sistêmica do que na guerra da Ucrânia. Paulo, queria tua opinião também, um pouquinho, né, falando dessa coisa de uma nova ordem mundial, falar um pouquinho também daquelas guerras esquecidas, né? Por exemplo, Síria. Síria é uma guerra que começou lá em 2011 e hoje não ocupa nem um pé de página em folhetim semanal, né? A gente tem a questão do Haiti, que é aqui onde o Brasil esteve por quase 14 anos, né? Comandando uma missão com mandato da ONU. Tem aí já a aprovação do Conselho de Segurança para o envio de uma força especial. Ainda não está muito claro como é que vai ser exatamente, né? Mas não seria uma missão de manutenção, porque a coisa parece que lá está muito mais complicada. Queria que você falasse desses dois tópicos, né? O Haiti e a Síria. Essas guerras esquecidas, elas tendem a ser mais esquecidas ainda? Tendem, né, Marcelo? Porque a atenção, né, do mundo... Então, por exemplo, a Al Jazeera é uma empresa que se dedica a essas guerras esquecidas, assim, né, de grosso modo. Dá atenção, por exemplo, para a Síria. E a atenção da Al Jazeera está completamente voltada nesse momento para a questão da faixa de Gaza. Então, evidentemente que isso cai no esquecimento. O Haiti é outro caso típico, né? Me parece que o país, salvo engano, era o Senegal que ia mandar a tropa. Não tenho bem certeza, mas me parece que era o Senegal. Houve um problema lá interno no país, o próprio Congresso não aprovou o envio, quer dizer, isso também não saiu do lugar. Então, o Haiti hoje é um país que praticamente não tem governo, né? Um país que está num completo caos. Fora isso, tem as diversas guerras civis na África, né? Na região do Sahel, uma série de golpes de Estado sucessivos, aí uma instabilidade muito grande, Mali, Burkina Faso, agora problemas na Guiné. Tem uma série de países com problema. Temos uma guerra civil na Etiópia, né? Até ano passado, 2 anos atrás, 500 mil tigrés, né? Pessoas da etnia tigré morreram na Etiópia. Temos uma questão gravíssima no Sudão, uma guerra civil gravíssima no Sudão, com milhões de refugiados. E as mudanças climáticas, né, Marcelo, que elas servem como um elemento que piora as condições, porque as mudanças climáticas causam secas, causam inundações, especialmente na África, e aí muitos movimentos migratórios que causam instabilidades políticas. Nós temos a questão de Mianmar, que está em guerra civil.
os Rohingyas, que são milhões de pessoas refugiadas na fronteira de Mianmar com Bangladesh. Temos a questão da Coreia do Norte com uma potência nuclear que agora acabou de queimar todas as pontes que tinha com a Coreia do Sul. Temos a questão de Taiwan, a fronteira entre a China e a Índia. Temos a questão entre a Armênia e Azerbaijão. A Azerbaijão acabou de conquistar completamente a região de Nagorno-Karabakh. Temos a região do Kosovo. Então, aqui na América do Sul, o Equador acabou de decretar oficialmente uma guerra civil, uma guerra que está em guerra, né, contra órgãos não estatais, gangsters, né, gangues não estatais que estão terroristas. A questão entre a Venezuela e a Guiana. Então, o mundo, infelizmente, está repleto de situações de tensão, né? E essas situações todas, Marcelo, elas têm um denominador comum, que é essa instabilidade sistêmica, né? Quando você tem uma ordem unipolar, como a ordem liderada pelos Estados Unidos, logo depois, né, da vitória na Guerra Fria, ou seja, a última década do século passado, a última década do século XX, né, os anos 90 e o início dos anos 2000, a guerra era contra o terror. Os Estados Unidos funcionavam como uma espécie de polícia do mundo, né? Isso é bom, isso é ruim? Não vou entrar nesse detalhe, mas é mais estável. Quer dizer, mais estável. Agora você tem uma instabilidade, porque os Estados Unidos não conseguem mais impor a sua vontade. E aí você vê a China crescendo, você vê a Rússia crescendo, você vê a Índia com uma autonomia estratégica enorme, né? A Índia é aliada dos Estados Unidos, é aliada da Rússia e faz negócio com todo mundo, né? Então é uma ordem muito mais instável, e essas guerras todas são também reflexo dessa ordem muito mais instável que paralisa a ONU. A ONU está paralisada. Então ela não consegue agir para o que ela foi criada, manter a paz no mundo. Quando a ONU não consegue agir, tudo isso acontece. Paulo, para a gente encerrar, queria que você falasse um pouquinho sobre o papel do Brasil diante desse cenário que você colocou, né? Não dá para a gente ignorar que, independente de quem esteja no poder, o Brasil é o que ele é, um gigante territorial, uma das maiores biodiversidades do planeta, riquezas naturais incomensuráveis, está entre as 10 economias do planeta, né? Mas qual o peso, apesar de todas essas credenciais, qual o peso que o Brasil tem hoje, ou poderia ter, em relação a esse cenário internacional? Ou a gente simplesmente pensa, olha, a gente está na periferia do mundo, não tem nada a ver com nada disso daí, vamos cuidar da vida? Marcelo, eu acho que tem um pouquinho de cada coisa aí, né? O Brasil tem um peso econômico que não é desprezível, né? O brasileiro, ele tende a achar que ele é pobre, né? Mas quando a gente vai para fora, a gente vê que os outros países esperam do Brasil que se comporte como uma das 10 maiores economias do mundo. Eu já passei por isso, certamente você já passou por isso também. Então nós temos um peso que teoricamente nos daria um papel mais relevante no sistema internacional, né? O Brasil tenta exercer esse papel, então se candidatou ao membro do Conselho Permanente, foi membro do Conselho de Segurança, né? Se candidatou a membro do Conselho de Segurança, foi membro do Conselho de Segurança nos últimos anos, está sediando esse ano o G20, vai sediar a COP30, ano que vem vai exercer a presença rotativa dos BRICS, né? Então o Brasil tem, para usar uma expressão que eu não gosto, mas está na moda, né? Lugar de fala. O Brasil tem como exercer alguma influência, né? Mas para isso, isso exige um ônus e um bônus. A gente não pode, como Estado, querer só os bônus, né? Toda ação que o Brasil exerça no sentido de tentar mediar um conflito, no sentido de ser um fator diferencial, vai gerar também ônus que o Brasil tem que ter a vontade de arcar, né? Tem que ter a vontade política de arcar. E também, Marcelo, nós não podemos esquecer que nós estamos aqui na América do Sul, e a América do Sul, esse episódio também é lá no Chile, né?
o América do Sul, queiramos ou não, é periferia. Não adianta a gente ignorar isso. Nós somos periferia. Então, por mais que queiramos exercer uma determinada liderança, nós vamos bater em alguns batentes aí que são em razão da nossa situação de periferia. É um pouco de cada coisa, eu diria, Marcelo. É uma situação que exige habilidade. Nós temos uma burocracia, né, do Itamaraty muito profissional, muito competente, e eu acho que eles têm que ter a autoridade, né, e a liberdade de atuar como eles sabem atuar, né, levando em consideração os interesses do Brasil, em primeiro lugar, mas também os interesses do sistema internacional como um todo. Perfeito, Paulo. Te agradeço muito. Nós conversamos hoje com o Paulo Filho, que é oficial da reserva do Exército Brasileiro. Eu recomendo, pessoal, assistir ao programa do Paulo Filho no YouTube, tá? Também tem o canal no site, né? paulofilho.net, né, Paulo? É isso? paulofilho.net.br. Exatamente. E aí ali você tem, né? Toda semana você tem conteúdo ali para aprender muito sobre o que está acontecendo em todo o mundo, os impactos e os reflexos que isso tem também para o nosso entorno geográfico. O Circuito Brasil volta na próxima sexta-feira. Muito obrigado e tenhamos todos, Paulo, um 2024 melhor, apesar de todo esse cenário de conflitos, né, e de instabilidade. Um grande abraço e até lá.